O Senhor é aquele que conhece, ó Pai. Que o Senhor vá, Senhor, em frente a essas vidas, ó Pai. Se for cura, se for libertação e se for salvação, ó Pai. Chega, Senhor, com providência nessas vidas, ó Pai, neste momento, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, agradecida por tudo, ó Deus. Por tudo que o Senhor tem feito. Por coisas que não fizeste, Senhor. Que foi por livramento nosso, Senhor Jesus. E por coisas que ainda irás fazer, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar financeiramente. Que o Senhor venha nos abençoar espiritualmente, ó Pai. Que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha nos batizar, ó Pai, com Teu Espírito Santo, ó Deus. Que nós venhamos nos render aos Teus pés, Senhor. Que nós venhamos fechar os nossos olhos, Senhor, para o mundo, ó Pai. E só saber que o Senhor é Deus em nossas vidas. Até o dia, Senhor, que o Senhor Jesus vier buscar a Tua igreja, Pai. Vai guardando o Teu povo, vai dando um livramento, ó Pai, de tantas coisas que têm acontecido, ó Senhor, neste mundo, ó Pai. Vai cessando aquela guerra, Pai. Vai trazendo paz, Senhor, aonde está tendo guerra, Senhor Jesus. Vai habitando, Senhor, nos corações desses governantes, ó Deus. Vai mudando essas mentes diabólicas, ó Pai, que por muitas vezes, Senhor, estão distorcendo a Tua palavra, Senhor. Estão querendo, Senhor, modificar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem deixado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Como a Tua palavra, Senhor, que foi lida, porque pode passar céus e terras, mas a Tua palavra não há de passar e não passará, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é cura, a Tua palavra é libertação, a Tua palavra é salvação, ó Pai. A Tua palavra é que nos ensina o caminho da verdade, Senhor, porque é o Senhor Jesus que é o nosso caminho, a nossa salvação, ó Pai, a nossa verdade, ó Pai. Por onde nós devemos andar, Senhor, é seguir, Senhor, os Teus santos caminhos, ó Deus. Que nós não venhamos, Senhor, sair, ó Pai, por nada. Que nós não venhamos desistir por nada, Senhor. Mesmo que passarmos, ó Pai, por tribulações, ó Deus, por angústias, Pai, que por muitas vezes, ó Pai, quer nos tirar da Tua presença, mas que nós vamos sempre lembrar do Teu amor por nós, ó Senhor Jesus. Pelo dia, Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou, ó Pai, ao terceiro dia, Pai. Tu morreste, Senhor, para nos salvar, ó Pai, e que nós possamos sempre colocar em nossas mentes o Teu amor, que é grandioso por cada um de nós, o Teu cuidado, os Teus anjos que habitam, Senhor, em volta da nossa vida, Senhor, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, que mora nos nossos corações, Pai, que nós venhamos estar sempre presente, ó Pai, na Tua presença, e que nada, Senhor, nada e nem ninguém venha nos tirar, Senhor, dos Teus caminhos, Pai. Como aquela palmeira, Senhor, que ela balança, mas ela não cai, ela volta, Senhor, novamente para o seu lugar. E que assim sejamos nós, firmes, fiéis a Ti, Senhor, habitados na rocha que é a Ti, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Abençoa, Senhor, cada criança deste lugar. Senhor, também te peço pela família de Tereza, Pai. Vai abençoando aquelas vidas, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo que não vem de Ti, tudo que não agrada a Ti, Senhor, daquela casa, Pai, no nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor, tudo que não vem de Ti ali naquele lugar, Pai. Que aquelas vidas a Ti pertencem, Senhor Jesus. Que aquelas crianças Te busquem, Pai. Que através daquelas crianças, Pai, haja salvação naquela casa, Pai, no nome de Jesus. Vai usando, Senhor, cada um deles, ó Pai, com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Capacitando, Senhor, cada professora que ensina a Tua palavra a eles, ó Pai, no nome de Jesus, para que eles levem a sua casa e a toda a sua família, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e que te desejo, Pai. E assim, ó Pai, também nós oramos a Ti, pela viagem do nosso pastor, Senhor, que estará ali viajando
Senhor, com os seus anjos, vai acampado, Senhor, sobre ao redor daquele carro. Que o Senhor leve ele na tua santa e gloriosa paz, e que ele volte, Senhor, em paz, e que não haja nenhum mal, Senhor, pelo caminho, ó Pai, e que a tua presença, Senhor, vá e volte com ele novamente, Pai, e com todos que ali vão estar, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós clamamos, oramos e agradecemos, ó Pai, porque nós cremos que vai ter vitória. Nós cremos, Senhor, na resposta de cada oração, ó Pai. A oração que foi falada e até aquela que se encontra em cada coração, ó Pai. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu convido o nosso irmão Levi e o diácono Carlos para estar recolhendo o dízimo da casa do Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu eu preciso sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou da sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu meu farol, farol que eu preciso, eu preciso. Sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai.
Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, ora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Preciso do Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós somos morada de Deus, né? Somos morada do Santo Espírito de Deus. E como nós precisamos dele, né? Como precisamos do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor e consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, neste momento, Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor, neste lugar. Tua presença em nossas vidas, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor, meu Pai? Muito obrigado, Deus, pela tua presença, Deus. Fica conosco nesta noite, Deus. Continua fazendo, Senhor, a tua vontade acontecer neste lugar, Senhor. E neste momento, Deus, especial do culto, onde podemos trazer ao teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti. Nós assim fazemos, consagramos a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também quero agradecer a oportunidade que foi me dada para estar dirigindo esse curso de doutrina, quinta-feira, dia 12. E quero convidar o pastor para estar trazendo a palavra do Senhor. Quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio, por tudo que ainda Ele estará fazendo e falando conosco através da sua palavra. Queremos também agradecer a Deus por você que nos assiste. É um prazer tê-lo. Você está meditando junto conosco na palavra do Senhor hoje, culto de doutrina. Nós estamos estudando escatologia, estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Começamos quinta-feira passada e daremos continuidade hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios, capítulo 15. Estaremos lendo a partir do versículo 50, amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Assim afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Aplica ela em nossos corações. Deus, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Que nós venhamos estar atentos, Pai, aos sinais. Nós possamos estar atentos à tua palavra, ela que santifica, renova, nos fortalece, Senhor.
Fala conosco, perdoa minhas falhas e os meus erros. Ó Deus, usa a minha instrumentalidade, Senhor, aqui nesta noite, para ser boca de Deus, para falar aos corações aquilo que o Senhor queira falar, não que eu queira falar, mas que o Teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações, Deus. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas transformados e renovados através da Tua palavra. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala ali, né, ele vem falando acerca da ressurreição de Cristo. Nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira passada, das promessas de Jesus, que ele voltaria para buscar a sua igreja, que ele viria, né, e ele deixou essa promessa para todos nós, que nós precisaríamos estarmos preparados. Mas também, né, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a igreja de Corinto, ele também trata esse tema, né. Na época ali de Paulo, ali de Corinto, existia ali uma crença por muitos judeus, fariseus, né, as classes religiosas ali da época, eles até acreditavam, né, na ressurreição da alma, mas uns acreditavam só na ressurreição da alma, outros não acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição do corpo, né? E então havia uma certa preocupação acerca disso, né? E até hoje na cabeça das pessoas permeiam dúvidas acerca da morte, do que acontece depois da morte, para onde vamos. Para uns, como já falamos, acredita que morreu, acabou-se, outros acreditam que no sono da alma, que fica dormindo, né? Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, para aqueles que creem em Cristo, né, deve haver uma esperança, que nós, né, não ficaremos ali naquela tumba, que a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que morreu, segue-se o juízo. Então é necessário nós entendermos que, né, depois da morte há uma continuidade, né? Existem religiões que acreditam que a alma ou o espírito fica vagando, né, aqui nesta terra, mas a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, né, no capítulo 15 e o versículo 50, ele vai falar acerca disso. Ele diz: aí estou afirme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala de um mistério que para muitos ainda ali não conheciam, né? E eles muitas vezes se perguntavam acerca disso, e até hoje a morte para muitos é um mistério, até para nós, né? Como é o processo? A Bíblia não diz o processo de como acontece assim, né? Como é que o espírito ele sai do corpo, e se a velocidade que ele chega aos céus, ou para onde ele vai, né? Não existe um detalhe acerca disso, mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que há um caminho que seremos levados para aqueles que fez o bem por meio do corpo. A palavra do Senhor nos diz, e aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, é a palavra do Senhor que nos ensina que há salvação, partiremos para estar com Cristo, né? Mas para aquele que fez mal, que não, né, se rendeu aos pés de Jesus, porque Jesus ele pagou na cruz, e ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a porta, que ele também as primícias, né, dos que dormem, né? Porque se você for ver lá no versículo 20 do capítulo 15, aqui vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Ele sempre trata aqui a questão de dormir, não dizendo que a pessoa estava dormindo, mas ele estava falando acerca da morte, né? De quando, trazendo a alusão quando fechamos os olhos, né? E ele estava trazendo a alusão, não que você estava ali no sono, dormindo, né, esperando alguém acordar, mas ele estava falando que Jesus ele foi as primícias daqueles
que dormem, porque antes de Jesus, né, antes de Jesus, aquelas pessoas que morriam, elas não iam direto para os céus, para estar com Cristo ou com Deus, porque Jesus, ele veio com esse propósito de ser as primícias, de ele morrer na cruz, pagar, nos dar a salvação e nos dar acesso justamente aos céus. Então é por isso que quando Jesus ele morre ali na cruz do Calvário, o ladrão que estava do seu lado, um dos homens ali que se arrepende, e o Senhor fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas até antes dele, pastor, aonde iriam? A Bíblia fala do seio de Abraão, hein? Quando a gente vai ler sobre a parábola do rico e Lázaro, né, a palavra do Senhor nos diz que o rico morreu e foi para o Hades, que é um lugar de tormento, né? E o pobre que comia das migalhas que caía da mesa do rico, a Bíblia diz que também morreu e foi levado ao seio de Abraão, né? E ali houve uma conversa ali, porque a Bíblia relata que o que foi para o Hades, ele tinha consciência, ele sentia tudo o que estava acontecendo, ele sabia que ali era um lugar quente, que era um lugar terrível, e ele começa a clamar, né? E quando Jesus, irmãos, ele ressuscita, nós cremos nisso, né? A palavra do Senhor nos diz que ele passou 3 dias, né? Foram 3 dias ali até Jesus ressuscitar, e nesse período nós entendemos, cremos, eu creio, né? Isso é um pensamento teológico meu também, que, né, o Senhor Jesus, ele vai no seio de Abraão, ele pega as almas daqueles que partiram com Cristo, porque Jesus precisava ser as primícias do que dorme, para ter acesso, né? Então, como o texto diz aqui, visto, no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque a morte veio por causa do pecado, irmãos, a morte eterna também, o pecado gerou a morte, né? E aí era necessário, né, a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois vindo isso o juízo. Aí o texto nos diz que é por causa de Adão, né, veja que, né, isso pode até responder a dúvida de Luciano também, aqui na escola dominical, né, que nós tratamos aqui acerca da mulher, do homem, acerca do pecado, de quem foi que tomou para si. Veja que o texto diz que a morte veio por causa de um homem, e o texto vai dizer de quem? Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, veja que ele não fala da mulher, mas ele fala de Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, porque através de Adão ali como cabeça, né, a morte, o pecado adentrou, né, e o texto vai e continua falando acerca disso. Mas é importante entendermos que Jesus ele foi as primícias do que dorme. Agora, irmãos, nós temos esperança, agora há salvação, agora nós temos acesso ao Pai, aos céus, através de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque se Jesus voltar hoje, né, esse corpo corruptível, esse corpo que se desfaz, a Bíblia diz que ele se revestirá da incorruptibilidade, né? Aí ele continua aqui dizendo, veja, no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, acontecerá 2 fases, né, na volta de Cristo Jesus. A primeira é que, né, a primeira fase é que os mortos ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vir, quando tocar a trombeta, né, a palavra do Senhor nos diz que primeiro vão ressuscitar os mortos. E que os mortos são esses, irmãos? São os mortos que morreram em Cristo Jesus, os corpos, né? Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. É por isso que, em muitas situações, quando Jesus ressuscitou, ele já não ressuscitou com aquele corpo corruptível, aquele corpo no sentido, não que Jesus tinha um corpo porque Jesus era santo, mas aquele corpo que padece, né? Aquele corpo que sente dor.
aquele corpo que perece, não. E foi por isso que muitas vezes quando Jesus apareceu depois de ressurreto, as pessoas, muitos não conheceram, né? Os homens ali no caminho de Emaús não reconheceram Jesus. Maria Madalena, quando vai ao sepulcro de Jesus, e ela acha que é um jardineiro, mas ela não reconhece, mas Jesus estava ali em corpo glorificado. E foi por isso que quando, né, Tomé, que não acreditou que Jesus apareceu para ele depois de ressuscitado, Jesus disse: toque aqui, Tomé, na minha mão, nos furos das minhas mãos. Para eles, ele tinha mão, o corpo dele estava ali. Ele sentiu o corpo de Jesus, mas era um corpo glorificado, né? E nós não sabemos, né, como é este corpo glorificado, né? Porém, eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome, né? Então, esse corpo, se Jesus voltar hoje, para aqueles que partirem com Cristo Jesus, vai se revestir da incorruptibilidade, né? E é necessário entendermos isso. E aí o texto vai dizer, versículo 53, e a segunda, versículo 52, e a segunda fase somos nós, né, que estamos vivos. Primeiro os mortos ressuscitarão com os seus corpos, né? E a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse corpo corruptível será transformado, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, e nesse momento o Senhor vai falar, né, foi tragada a morte pela vitória, diz aqui no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso está escrito lá em Isaías 25:8, que vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia. Porque, irmãos, o pecado gerou a morte. As consequências do pecado são terríveis, irmãos, né? A lei, a força da lei, por causa do pecado, porque o pecado veio a morte, e depois do pecado, assim, a lei. A lei não é, irmãos, para aqueles que fazem o bem. A lei é para os que fazem o mal, que será punido pela lei. Será punido pela lei por causa disso. Então, o texto vai dizer isso: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Veja, irmãos, a força do pecado a ponto de gerar a morte, né? E a força do pecado é a lei. A lei é para punir. A lei veio por Moisés, né? E por causa disso, irmãos, é por isso que muitos ali foram punidos, porque trouxe consciência. Quando Adão, né, pecou, a Bíblia fala, Jesus, o nosso Deus falou para ele: olha, no dia que vocês comerem do fruto, vocês conhecerão do bem e o mal. Até então eles eram inocentes ali no jardim, mas quando eles comeram, agora eles passaram a ter ciência do pecado. E quando nós temos ciência do pecado, quando nós sabemos, é por isso, irmãos, que as crianças que morrem, elas são inocentes e não vão para o inferno. Por isso que nós não batizamos criança, porque a criança ainda não tem ciência, ainda ela não tem consciência das coisas que ela faz, né? Ela tem pecado, mas ela não tem consciência, ela falha. Mas a partir do momento que ela começa a ter ciência, né? A gente costuma batizar aqui aos 12 anos, né? Quando a criança faz 12 anos, a gente passa a batizar, e que começa a entender que o que é certo e o que é errado. Então, quando Deus ele deu as tábuas da lei a Moisés, porque, irmãos, o pecado estava de forma desenfreada. Aí Deus disse: olha, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E aí Deus ele vai dando as suas diretrizes, e aqueles que afligem a lei, né, eram punidos. E punidos como? Distantes de Deus, se afastavam de Deus. Era uma forma de Deus trazer para perto. Quanto mais a gente cumpria a lei, quanto mais a gente se esforçava pela lei, para andar na lei, isso nos trazia uma certa proximidade de Deus. Mas Deus observou que o homem em si, mesmo com a lei, não conseguia obedecer.
E passou-se o período da lei, agora veio o período da graça. Nós estamos no período da graça. O Senhor enviou Jesus, que através do sangue de Jesus, aquele que está em Cristo é purificado de todo o pecado. E aí, irmãos, é neste momento que o Senhor vai dizer para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que pereceram em Cristo Jesus, que ressuscitaram, que estão com Ele, porque a morte não tem mais poder sobre nós. A morte, irmãos, não tem mais força sobre nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo, está com Ele, e a trombeta soar e nós partiremos, estarmos com Ele para sempre, né? Então, irmãos, existem duas fases ali, né? E bem-aventurado aqueles que, esses primeiros mortos aqui, que ressuscitaram em Cristo Jesus. Se você ver aí Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 6, de ajuda de Vinícius. Porque nesta primeira morte aqui, para aqueles que partiram em Cristo Jesus, e que são esses mortos que serão ressuscitados aqui quando Jesus voltar, né, vai ser só uma parte, só para aqueles que partiram em Cristo Jesus. Veja, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte. A primeira morte, irmãos, é essa do nosso corpo físico. A segunda morte é inferno. Que esses mortos que não ressuscitaram, que só vão ressuscitar no último dia, eles ficaram aguardando, né? Ficaram aguardando. O texto vai dizer: bem-aventurados os santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Veja que a palavra do Senhor nos diz que aqueles que ouvirem a trombeta, aqueles que ouvirem o chamado de Deus, assim como nós falamos de Lázaro, né? Assim como nós falamos acerca de Enoque, assim como nós falamos acerca de Elias, que eles são a figura do arrebatamento no Velho Testamento. Eles foram com os corpos deles para os céus, estão lá. Só que esse corpo, é claro que não é mais esse corpo corruptível, é um corpo glorificado. Mas eles foram arrebatados vivos. E isso vai acontecer conosco também. Nós cremos para aqueles que estiverem aqui na volta de Jesus, vivos, né? Mas aqueles que partiram, né, que esses primeiros aqui, que é bem-aventurado os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Porque se nós voltarmos aí, Apocalipse aí 20, esse é o versículo 6, deixa eu ver aqui, no versículo 5, se você voltar um pouquinho aí, ele vai dizer: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição, né? Na primeira ressurreição foi para estar com Cristo, mas os outros mortos não reviveram, né? Então, bem-aventurado. Mas a palavra do Senhor nos diz que haverá, irmãos, este momento, que a trombeta vai soar, que os mortos ressuscitarão primeiro, isso no arrebatamento. Nós aprendemos na quinta-feira que Jesus ele não vai pisar aqui nesta terra no primeiro arrebatamento, no arrebatamento da igreja. E lá em Tessalonicenses vai dizer que nós se encontraremos com ele nos ares. Ele não vai pisar aqui nesta terra, né? Vai ter a grande tribulação, que vai ser depois do arrebatamento. Mas na primeira ressurreição, né, nós partiremos para estar com Cristo. Os outros que partiram sem Cristo, que partiram sem o Senhor, vão ficar aguardando o último dia para ressuscitar para o juízo final, que é o tribunal de Deus. Que esse tribunal, irmãos, é para condenar, né? A Bíblia diz que aquele que crê em mim, Jesus dizendo, né, aquele que crê nele está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Então, partiu sem Cristo, irmãos,
Não tem esse negócio de ficar vagando, pelo menos biblicamente falando. Não tem esse negócio de ficar a alma, né, sumiu a palavra, no purgatório, purgando seus pecados. O texto não fala sobre isso. Não existe nenhum texto, nenhuma base bíblica que dá base acerca dessa situação. Mas Jesus está dizendo que vai vir a hora que os mortos, né, todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz. Sim, e outra pessoa, a reencarnação, a doutrina da reencarnação, de que reencarna em animais, né? Existem vários pensamentos acerca disso, mas nós, né, se baseamos nas escrituras. Essa é a base do cristianismo. Hoje é culto de ensino, culto de doutrina, e nós temos como base a palavra do Senhor. E é necessário nós, porque, irmãos, muitas vezes se nós formos se basearmos em tantas especulações, nós vamos cair em tantos erros. Mas aonde está a nossa base? A nossa base está nas escrituras, na palavra do Senhor. Se você vê aí em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, vai dizer a palavra do Senhor, versículo 24 até o 29. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, deixa eu ver se estou no lugar certo. Capítulo 5, estou no 4. Amém. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, irmãos? A vida eterna. E não entra em juízo. Ou seja, aquele que tem Cristo não vai passar pelo juízo, não vai passar pelo tribunal, porque tem um texto da Bíblia que diz que todos nós comparecemos sobre o tribunal de Cristo, só que o tribunal de Cristo é diferente do tribunal de Deus. O tribunal de Cristo é para premiar, é os galardões. Para aqueles que partiram com Cristo, nós estaremos lá, só passaremos nesse tribunal aí, é só para o Senhor dizer, está aqui os galardões, fosse fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor, recebe os galardões, né? Porque esse tribunal de Cristo tem quando nós vamos pegar no original, tem a palavra bema, e bema significa que era uma plataforma que nas arenas havia ali, que o imperador subia lá para dar e presentear, dar os troféus a aqueles que eram vencedores nas batalhas, no tempo dos jogos de Atenas, né? E eles subiam ali, davam aquelas coroas de louros para eles. Então esse tribunal de Cristo é diferente do tribunal de Deus. O tribunal de Deus é do juízo, é para condenar. É para aqueles outros mortos que não ressuscitaram, que ficaram aguardando. Quando eles ressuscitar, já vai ser para ser condenado, porque partiram sem Cristo. E a Bíblia, irmãos, é bem clara. Em verdade vos digo, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Passou da morte para a vida. E em verdade vos digo, versículo 25, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem, viverão. E os que ouvirem, viverão com Cristo. A morte eterna, é por isso que a Bíblia fala da morte, a segunda morte, que é a morte eterna. E aqui, irmãos, esta vida aqui, quando ressurgir, quando esses que ouvem, né, os mortos que estavam ali nos sepulcros, a Bíblia diz que o mar darão em seus mortos, eles ressuscitarão. Então Jesus, ele estava falando acerca disso, né? Aí lá no versículo
26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Pastor, como vai ser isso? Não me pergunte, irmãos, vai ser de uma forma milagrosa. Esse corpo aqui, vai haver ressurreição, vai ressuscitar, para reinarmos com Cristo, e estaremos com Ele, irmãos. Nós reinaremos com Ele aqui por 1000 anos, haverá o milênio depois. Se você for ler em Apocalipse, porque depois a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o Senhor, Ele vem com a igreja, Ele vem com os santos, para reinar aqui 1000 anos, que é o milênio, que vai ser o governo de Cristo. Haverá o governo do anticristo, vai ter a grande tribulação, e depois disso o Senhor vai prender Satanás por 1000 anos, para ele não enganar mais as nações, e passaremos e teremos aqui, irmãos, o governo de Cristo, aqui na terra, por 1000 anos, o milênio. Mas aí o texto fala acerca disso. Aí o versículo 29 vai dizer: e os que tiverem feito o bem, olha, para a ressurreição da vida, e os que tiverem participado do mal, para a ressurreição do juízo. Os que fez mal, irmãos, que morreu sem Cristo, usou esta vida aqui para só usufruir, só para, como foi lido aqui pelo diácono Luciano, glotonarias, bebedices, festas, não se preocupou, morreu, acabou-se. Morreu, acabou-se. Irmãos, se morrer sem Cristo, triste coisa é o que a palavra do Senhor nos garante, porque aqueles que morreram praticando o mal, fazendo as coisas erradas aqui, eles vão ressuscitar para o juízo. Não é o pastor Paulo que fala, mas a palavra do Senhor. Eu queria muito, às vezes nós queremos muito, irmãos, que suavizar, ajudar, infelizmente está no bom lugar, mas nós não podemos enganar-nos a nós mesmos, irmãos. Nós não precisamos se enganar com sutilezas, com palavras, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele deu oportunidade, Ele falou da sua palavra, Ele ministrou aos nossos corações, Ele nos evangelizou através de muitos, só que nós endurecemos o nosso coração. Então agora Ele vai vir como juiz. Jesus, o nosso Deus, através de Jesus Cristo, quando Ele voltar, agora Ele vai voltar como juiz. O tempo da graça passou. Enquanto nós estamos aqui, estamos na graça, há perdão, há oportunidade, e graça é o favor de Deus imerecido para nós, Mas a palavra do Senhor é bem clara, Então Jesus, Ele falou acerca disso, e quando Ele ministrou acerca do arrebatamento, e o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele termina lá dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho da vossa mão não é vão no Senhor. Então, irmãos, haverá recompensa. Mesmo que nós estejamos passando aqui por tentações, por tribulações, por dores, porque esse corpo é corruptível, O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. As aflições que nós passamos hoje, as renúncias que nós temos hoje, as lutas e as batalhas que nós travamos hoje, irmãos, não se compara ao que está para ser revelado para nós. Aleluia. É algo glorioso, irmãos. É algo grandioso. É algo que não se compara, às vezes vai valer a pena. Enquanto Lázaro, o rico e Lázaro, enquanto Lázaro estava ali sofrendo, comendo migalhas, e aí a palavra do Senhor nos diz que ele é levado para o seio de Abraão. Passou. Vale a pena, irmãos, sofrermos pela causa do Evangelho. Vale a pena renunciarmos, irmãos, às nossas vontades para agradar a Cristo. Porque o que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? E foi isso que Jesus ele falou. Jesus ele contou as parábolas ali. Ele falou: olha, requer uma preparação de vocês. Enquanto eu não volto,
E vocês precisam estar se preparando. Se você for lá para Mateus 24, nós falamos do princípio das dores na quinta-feira. Mas Jesus, ele começa a falar acerca desses eventos. Mateus 24, o versículo 45, 45 ao 51. Veja que Jesus, ele prepara os seus discípulos. Ele vai falando ali acerca da volta dele, de como seria, de como estariam as coisas no mundo. Aí lá no capítulo 24, versículo 45, vai dizer a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui já é a segunda fase, viu, irmãos? A primeira fase é que os mortos ressuscitarão primeiro. A segunda fase é quando Jesus voltar, que ele encontrar aqueles que estavam vivos aqui, né? E aí ele dá justamente alusão acerca dessa segunda fase. Quando ele voltar para aqueles que estão vivos, como é que eu vou estar? Será que eu vou estar cuidando das coisas do Senhor que ele confiou a mim, né? E aí ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Versículo 46, versículo 47: em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, né? Rapaz, faz tempo que eu escuto que Jesus vai voltar. Não é assim que a gente escuta? Rapaz, desde que eu me entendo de gente, os crentes dizem que Jesus vai voltar. Aí Pedro, ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tárdia, mas ele é longânimo, querendo que ninguém se perca, irmão. O Senhor, ele não quer que o ser humano vá para o inferno. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai para lá porque não quer ouvir, não quer obedecer a palavra, não quer quebrantar o seu coração, nem se render diante do Senhor. Mas aí o texto vai dizer: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Veja aí, irmãos, que é aquilo que nós estávamos falando, é nesta vida, é começar a usufruir desta vida de forma errônea, sem conhecer a palavra do Senhor, e passar a espancar os seus companheiros. E versículo 50: virar o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas, e ali haverá o que, irmãos? Choro e ranger de dentes. Veja que isso aqui ele está figurando algo que está para acontecer, né? Ele fala acerca, né, do destino daquele que fez o bem e daquele que fez o mal, né? Nós precisamos, irmãos, entender que nós não devemos esperar, né, o regresso do nosso Senhor sem trabalharmos, sem fazermos a nossa parte. Jesus não vai voltar, então vou andar de todo jeito, não vou me preparar para a volta de Cristo, não vou colocar em prática a palavra do Senhor, não vou analisar aonde eu estou andando, com quem eu estou andando, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou falando. Porque o pastor não está vendo, porque meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, porque, né, meus irmãos da igreja não estão vendo, e está tudo bem, mas Deus está, irmãos. Deus está nos vendo, Deus nos vê. E é necessário nós entendermos o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos andando. Eu estou aqui, né, o Senhor me deu responsabilidades, mas eu estou espancando, eu estou negligenciando as coisas de Deus. E o Senhor estava contando essas parábolas para os seus discípulos. Eles estavam falando para eles abrir os olhos, porque Ele vai voltar, e Ele espera, irmãos, quando a trombeta soar,
que os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estão vivos, espera-se que eles subam para encontro com Cristo. Que nós não sejamos pegos de surpresa, amém? Que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Continuemos trabalhando, irmãos, fazendo a obra do Senhor. Sede firmes e constantes. Firmes e constantes. O problema é que muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. Mas ser constante, irmãos, é muitas vezes fracos, é muitas vezes sem força, mas continuamos caminhando. Porque a palavra do Senhor nos diz que os jovens podem até se cansar, os mancebos de exausto cair, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Nós estamos esperando no Senhor. Aleluia. Nós estamos esperando em Cristo Jesus. Então nós continuemos trabalhando, irmão. Renove suas forças nesta noite. Se nós cheguemos aqui cambaleando, fracos, com todas as dificuldades desta vida, mas o Senhor, Ele nos renova. Ele nos faz sair daqui renovados. Aleluia. Aí ele conta mais uma parábola, ele vai lá para o capítulo 25 de Mateus. Ele conta mais uma parábola das virgens nécias e as prudentes. Jesus estava preparando eles para a volta que ele voltaria. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 25:1. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. E 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Foram prudentes. Além de levar as lâmpadas, irmãos, o azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. E ali o texto vai dizer, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja, irmãos, que todas, até aquelas prudentes, adormeceram. Nós, irmãos, podemos estar buscando ao Senhor, se fortalecendo, mas chega um momento que nós não aguentamos. Quem lembra de Pedro? Quando o Senhor disse, vigiai aqui comigo, eu vou no Getsemane aqui orar. Aí Jesus vai orar, daqui a pouco quando volta, estava eles dormindo. Vocês não podem velar comigo nem uma hora. O Senhor, Ele sabe, irmãos, da nossa exaustão. O Senhor, Ele sabe das nossas lutas diárias, que muitas vezes o nosso corpo, porque o corpo é corruptível, não aguenta. Mas Ele olha para dentro de mim, mas eu estou vendo nele, aleluia, azeite. Aleluia. Eu estou vendo nela azeite. Eles estão lutando, eles estão mesmo com dificuldade, mesmo quando eles se ajoelham ali, e muitas vezes o sono não vem, dorme ajoelhado ali, mas estão orando, estão velando ali, estão vigiando também. Aleluia, porque tem azeite. Aleluia, porque o Espírito Santo estará ali, irmão, fortalecendo, dizendo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia, eu intercedo por ti com gemidos inexprimíveis. Mas faz a tua parte. Ora, luta, combate contra o pecado. Batalha contra as coisas desta vida, irmãos, porque vai chegar o tempo da redenção. Aleluia. E foi isso que o Senhor estava falando. Aleluia. Todas adormeceram ali, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Versículo 6. Eis o noivo. E saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e compraiam. Irmãos, como comprar? O Senhor falou para as igrejas ali da Ásia Menor, comprai de mim colírio para os vossos olhos, vestiduras brancas. Aleluia. Aleluia, vamos até Ele, irmãos, Ele tem azeite, Ele tem renovo, Ele tem força, Ele tem graça, Ele tem perdão, Ele quer nos levantar, aleluia, Ele quer nos avivar, aleluia. Mas já era tarde demais, irmãos, não tinha mais o que se fazer. E saindo elas, versículo 10, para comprar, chegou o noivo.
E eis que estavam apercebidas e entraram com ele. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Quem lembra de Noé? A Bíblia diz que Deus ele fechou a porta por fora da arca. Quando Noé entrou na arca, irmãos, Noé passou um tempo ali evangelizando e pregando. Muitos não quiseram escutar. Mas quando veio o dilúvio, que Noé entrou na arca com a sua família, Deus tomou a porta por fora. Porque Noé talvez, né, tivesse compaixão e quisesse abrir a porta para os outros entrar. Porque eu fico imaginando quantos bateram na porta ali da arca para querer entrar, enquanto a água estava subindo. Mas Deus ele é justo juiz, irmãos. O homem não tem como se justificar. Mas Senhor, não, irmãos, foi dada a oportunidade, foi falado, foi avisado. Deus enviou a sua igreja, Deus enviou os seus, foi falado, mas fechou-se a porta. E aquelas nécias ficaram batendo. Abre-nos a porta, Senhor. Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Oh, irmãos, será que nós somos conhecidos por Deus? Aleluia. Tuas orações são conhecidas pelo Senhor. Os teus passos são conhecidos pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós somos conhecidos, irmãos, do Senhor. Tem muitas pessoas, muitos pastores, muitos religiosos que são conhecidos aqui nesta terra por multidões. Pastores renomados, pessoas renomadas aqui de conhecimento publicamente falando, mas é conhecida por Deus. Se não for conhecida por Deus, irmãos, não adianta nada a fama, não adianta nada os conhecimentos que nós temos aqui nesta terra, porque naquele dia o Senhor pode dizer: não vos conheço, não lembro da sua oração, não lembro, do seu esforço, você negando-se a si mesmo. Eu não lembro daquele dia que você levantou as mãos para dizer: eu te aceito, Jesus. Então não conheço. Aí o texto diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Há um tempo, irmãos, apropriado para preparar-nos, mas também há um tempo que será tarde demais. Haverá um tempo que não vai ter mais o que fazer. Por isso que Isaías disse: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Para terminarmos, o versículo 14 de Mateus 25, que ele também fala da parábola dos talentos. O Senhor, ele termina ali esses ensinamentos para mostrar, irmãos, como deveríamos estar se preparando antes da volta dele. Versículo 14 vai dizer: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos. Veja que ele está comparando a volta de Cristo, ele está simbolizando a volta de Cristo. E ajustou contas com ele, deu ajuste de contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Eis aqui outros 5 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste,
Receoso, eu escondi na terra o teu talento. Tens aqui o que é teu. Oh, irmãos, talentos. Aqui simboliza, irmãos, as obras, né? A capacidade que o Senhor dá a cada um. Né? É as habilidades que o Senhor te dá para você trabalhar para Ele, para você servi-lo. Mas muitas vezes nós escondemos, né? Nós não colocamos em prática. Se Deus te deu capacidade para tocar na casa do Senhor, toca. Se deu capacidade para cantar, canta. Para pregar, prega. Se para servi-lo na limpeza, serve. Se for para servir em qualquer outra área, na obra do Senhor, serve, porque um dia haverá um ajuste de contas. E o Senhor, Ele não quer, irmãos, que você fique só naquele, não. O Senhor quer que você granjeie mais. Vai pedindo ao Senhor aí, que o Senhor tem talentos para dar. Ele dá talentos a cada um de nós. Só que aquele escondeu o seu talento, ficou ali para si mesmo. Ah, já sou salvo, não vou pregar para ninguém não. Ah, já entreguei a minha vida a Cristo. Trabalhar, servir aos irmãos, ajudar na casa do Senhor, trabalhar para o Senhor, não, vou ficar aqui, só quero receber. Não é assim que muitas vezes falamos? Eu só vim para receber, só estou para receber. Mas aí o texto termina, para terminarmos. Respondeu, versículo 26. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tem Cristo, tem azeite na candeia. Se não tiver, o negócio é sério. E o servo, e disse, e servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, que nós tomemos esta palavra aos nossos corações. Se nós temos habilidades, né, um dia prestaremos contas ao Senhor. Se o Senhor deu capacidade a você, fôlego de vida para servi-lo, sirva a Deus com fidelidade. Mas Ele vai voltar, irmãos. E haverá um momento de prestação de contas com todos nós. Para aqueles que honraram ao Senhor, vai passar pelo tribunal para receber os galardões. Vai passar pelo tribunal de Cristo para receber, aleluia, tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. É por isso que Paulo, ele termina lá, sede firmes e constantes, lá no versículo 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele termina dizendo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor conhece o teu trabalho, e o Senhor está registrando, irmãos, cada trabalho teu, cada forma que você entrega a sua vida, toda a sua dedicação em prol do reino, haverá recompensa. A maior recompensa, irmãos, é os céus, é estar com Cristo, é vê-lo, Senhor, é podermos estar com Ele para sempre. Os galardões é bênção também. Vai ser para aqueles que trabalharam, para aqueles que não negaram a Cristo os seus talentos. Amém? Fica de pé. Vamos agradecer o Senhor por esta noite, pela sua palavra, por tudo que Ele ministrou aos nossos corações. Vai recebendo força da parte do Senhor, porque Jesus está às portas, irmãos. Jesus vai voltar, os sinais estão aí, né, bem patentes aos nossos olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que estiver em pé, cuide, olhe e não caia. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Esta palavra é para todos nós, é para mim, é para cada um de nós, que nós estejamos vigilantes. Estamos nos últimos tempos, irmãos. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar, irmãos. E nós queremos ouvir do nosso Senhor dizer,
Entrai, servo bom e fiel. Possui o reino do teu Senhor. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta noite. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que é uma palavra de exortação para cada um de nós, Pai. É uma palavra de alerta para cada um de nós, Pai. Que nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para a tua palavra, que nós possamos estar remindo o tempo, Senhor. Ó Senhor, usando as nossas vidas, os nossos talentos em prol da tua obra. Ó Pai, em prol do teu serviço, Senhor, da tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa neste tempo, nesta geração. Nos prepara, nos fortalece, nos santifica, Senhor. Ó Deus, vai tirando tudo o que não te agrada de nós, Senhor. Senhor, queremos ser conhecidos teu, Pai. Podemos não ser conhecidos deste mundo. Pode ser, Senhor, que pessoas influentes desta terra não nos conheçam, mas o Senhor nos conhece. Aleluia. Ó Senhor, nós queremos ouvir o Senhor chamar o nosso nome naquele dia. Ó Senhor, que tudo que estejamos fazendo aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, que nós venhamos diminuir, o Senhor aparecer, Senhor. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, porque tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Ó Deus, visita aqueles que ainda estão dormindo, Senhor. Ó Senhor, visita, Senhor, aqueles que não estão andando com prudência, Senhor, que estão sem um azeite ainda, Senhor, nas suas candeias. Ó Deus, que eles despertem do sono, Senhor, que o teu Espírito Santo alcance estas vidas. Ó Senhor, que convençam do pecado, da justiça e do juízo, e eles, aleluia, temam, Senhor, a iminência da tua volta, porque o Senhor vai voltar, Senhor, e a trombeta vai soar. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, inconstantes. Ó Deus, não paremos na caminhada, mas que estejamos firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor, Pai. Queremos estar contigo para sempre, nos fortalece, renova as nossas forças, o nosso ânimo, Senhor. Ó Senhor, aqueles que estão cambaleando, Senhor, saculeja, renova, Senhor. Renova nesta noite, renova-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Perdoa os nossos erros, as nossas negligências, Senhor. Ó Senhor, os nossos adormecimentos, Pai, como aquelas virgens prudentes também que adormeceram. Mas que nós estejamos atentos e possamos ouvir a voz do noivo quando ele chamar. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, Senhor. Obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor, fala conosco. Continua, Senhor, que esta palavra continue em nossos corações, Pai, escondidas dentro do nosso coração, para não pecarmos contra ti, Senhor. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz para casa, nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Domingo pela manhã, escola dominical, à noite, culto de louvor e adoração às 18 horas. Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.